Cantora Aimee responde críticos de sua música Evangelho de Fariseus. Essa música da cantora Aimee tem dividido aí muitas opiniões, então vamos ver aí o que ela respondeu e o que o pessoal tá falando a respeito dessa música. Aimee Rocha, que cantou a música de sua autoria Evangelho de Fariseus no Dom Reality, ainda está recebendo muitas críticas. O pastor Emerson Pinheiro, esposo de Fernanda Brum, escreveu: "A igreja não precisa de mais pessoas apontando seus defeitos, e sim de pessoas dispostas a dizer: eis-me aqui, envia-me a mim." A cantora Isso tem acontecido bastante, né? Muitas pessoas estão dizendo que a cantora Aimee, por meio dessa música Evangelho de Fariseus, está criticando a igreja em geral, como um todo, né? Dizendo que nenhuma igreja presta, digamos assim, né? Outras pessoas já entenderam a crítica como sendo específico para aquelas igrejas que não atuam de maneira correta. E aí, mas o que você acha? É uma música boa ou não é? Vamos continuar. Ciane comentou: "É isso." Soraya Moraes escreve: "Concordo, de acusador já temos Satanás todos os dias." O pastor Eliseu Rodrigues explica a crítica que fez e diz que, apesar de não saber das intenções reais da cantora Aimee Rocha e que espera que ela tenha se dirigido a apenas uma parte da igreja, o grande problema são as pessoas que estão usando o Evangelho de Fariseus para atacar toda a igreja, generalizando, e que não fazem nada além disso. Eu, particularmente, entendi a música como sendo uma crítica específica somente àquelas igrejas que atuam de maneira ruim, né? Que se preocupam muito mais, às vezes, com seu próprio umbigo, se preocupam muito mais, às vezes, com a arrecadação de dinheiro do que com pessoas, né? Eu entendi a música dessa forma, mas é lógico que a música abre uma brecha, assim, ao meu ver, a dar uma certa ambiguidade, né? Porque quando ela fala que a igreja se tornou negócio e tudo mais, parece estar generalizando, mas, na minha opinião, eu entendi como uma crítica específica somente a essas igrejas, mas muitos estão falando, não, foi para toda a igreja, não, foi só para algumas igrejas, e aí está surgindo nessa discussão, como o pastor Eliseu aí nesse vídeo, né? Também expõe projetos missionários que ajuda, inclusive na ilha de Marajó. Bora falar da minha postagem. Para quem não lê Bíblia, criticismo se torna adoração. Um exemplo, eu vou chegar numa igreja e começar a expor os defeitos da igreja. Com certeza vai ter gente que vai dar muito glória. Aleluia. Criticismo não é adoração. Segundo, eu vi muita gente dizer que era uma profecia. Se é uma profecia, ela tem que ser analisada, ela tem que ser julgada. No meu texto eu disse que não é adoração e eu disse que não é profecia. Eu só disse isso. Isso é importante também, pessoal, entender que essa música, ela não é um louvor, ela nem tem características de louvor. O louvor, ele tem como característica ser congregacional, ser algo cantável para várias pessoas juntos e com o objetivo de louvar a Deus, adorar a Deus. O louvor tem um alvo. E quem é esse alvo? Deus. Essa música é uma crítica, essa música é uma denúncia, ela não é um louvor e por isso ela também não deve ser cantada na igreja, né? Ela é somente uma música que tem como objetivo ali alertar. Aí eu pergunto a vocês que estão aqui agora, discordam de mim? Se é profecia, tem que ser julgada. Se for julgada, a música vai ser desfeita. É uma crítica social. Uma crítica pode ser criticada? Uma crítica pode ser usada para criticar a igreja? E a igreja não pode criticar uma crítica feita a ela. Se a crítica não pode ser criticada, não é uma crítica social. Não é um chamado à reflexão. É militância. É lacração. Concordo com isso que o pastor Eliseu também falou, né, que de fato essa música ela é uma crítica à igreja e também à sociedade, né, como um todo, porque ela cita a ilha de Marajó, onde atrocidades acontecem e ninguém faz nada, até mesmo o governo, né. Então a gente pode entender, eu entendo até como uma crítica também social ao governo, às pessoas, né, de modo geral. Mas o que ele falou é interessante, sim, ela pode ser criticada. No momento em que alguém escreve uma música e a torna pública, ela automaticamente se torna alvo também de crítica. Eu também não vejo problema naqueles que estão analisando a música, né, dizendo se ela é boa ou não é e tudo mais. Isso faz parte daquilo que é colocado como público, ainda mais sendo uma música que tem como objetivo de denunciar, né? Então, de certa forma, vai levantar pessoas que vão gostar e outras que não vão gostar. E eu não estou falando da pessoa, eu estou falando dos grupos
que pegam a música e a estabelecem como verdade absoluta. Porque você sabe, essas pessoas de grupo de esquerda, progressismo, militantes de qualquer partido político, até de direita, não aceita crítica. Pastor, o senhor se sentiu ofendido? Sim. Por que tu se ofendeu? Porque eu faço parte do reino, porque eu faço parte da igreja. Quando eu vejo a igreja sendo atacada de um modo generalizado por quem não faz parte dela. Agora é o seguinte. Mais uma vez, né, como eu disse, eu já não acredito que a música teve essa intenção de generalizar. Até porque todo mundo sabe, né, que em todos os ambientes da sociedade, seja na política, seja num trabalho, seja em qualquer área da esfera social, vai ter pessoas boas e pessoas ruins. Assim também a igreja vai ter igrejas boas e igrejas ruins. Então, eu não acho que a cantora teve como objetivo generalizar, entendendo algo que é tão óbvio para todo mundo, né? Então, para mim é de fato uma denúncia a essas igrejas específicas que agem dessa forma, né? Mas é lógico que como a música não é específica na sua fala, acaba gerando interpretações, né, diferentes. Ofender a moça também me ofende. Ela está falando de um grupo de pessoas, tomara, porque a intenção só Deus conhece. Agora, de modo generalizado, pessoal, a igreja ser atacada por um grupo que por ela nada faz, grupos de esquerda, progressista, socialista e LGBTs, batendo na igreja, nos evangélicos. A própria cristã fala como é a igreja. A própria cristã fala o que é a igreja. Mas também tem esse aspecto, né, que é verdade que o pastor Eliseu falou. Pessoas que nem são cristãs pegam essa música para tentar utilizar como argumento, né, para falar mal das igrejas, não faz nenhum sentido. Essas pessoas nem estão no meio, elas nem entendem o contexto das igrejas, nem sabem, por exemplo, que existe sim muitas igrejas boas. E de fato, essa música não pode ser usada para generalizar, ou muitas vezes por pessoas que nem conhecem o evangelho, nem conhecem como funciona o mundo de igreja, né, a vida cristã. Realmente complicado isso que ele está falando. A igreja não é isso. A igreja não é isso. É isso que me ofende. Lacração. Crianças morrendo em Marajó, sendo sequestradas. Existe tráfico de crianças. Ela cantou uma realidade que nós terceirizamos para o governo. Mas esse negócio no Marajó, alguém lá atrás havia avisado. E todo mundo que hoje está usando a música para ressuscitar o problema do Marajó, caiu macetando, né? A palavra macetar, né? Tá na moda. Pegaram a fala de alguém do governo passado. Mentirosa. Não tem prova. Cadê a denúncia? E aí? Macetou. Fala da ex-ministra não surtiu efeito porque não falou de dízimo. Por quê? Se tem uma fala... Quanto a essas questões políticas, né, que ele está falando aí, eu sinceramente não sei, porque eu não acompanho, não tenho acompanhado no mundo político, então não estou muito por dentro aí de quem ou quais são essas figuras ao certo que ele está se referindo, né? Mas, se você sabe, coloca aí nos comentários de quem que ele está falando. A cantora Aimee Rocha então escreve em suas redes sociais: Oi, preciso vir partilhar um pouco de como tá meu coração. Tem muitas pessoas aqui, o que me assustou um pouco, confesso. Muitos aqui me conhecem desde criança, outros conhecem grande parte da minha história e outros me conheceram pelo Dom Reality. O que foi ecoado no Dom Reality foi gerado no secreto do meu quarto, eu e o Abba, entre risos e choros. Isso aqui é algo interessante, né, pessoal, porque eu vi muita gente indo criticar a cantora sem nem mesmo conhecê-la. Alguns estão falando, né, por exemplo, que ela é esquerdista e tudo mais, né, e com isso levantando várias suposições a respeito da música. Assim, eu não a conheço. O que eu analisei, o que eu ouvi, tomei como base, foi a música. Dentro da música e dentro da letra da música, eu achei uma crítica válida. Eu achei que é uma crítica, sim, válida e um alerta para a igreja, porque de fato a gente sabe que muitas igrejas agem dessa forma. Então, nesse sentido, serve de alerta, serve de denúncia, porque sim, nós temos
que denunciar as coisas erradas, as coisas ruins, até mesmo como cristãos denunciar as coisas erradas dentro da igreja. Então, dentro desse aspecto da música e da letra em si, eu achei sim uma letra válida, uma música válida, mas como eu falei, eu acho que a gente não pode generalizar com essa letra e também essa música não é um louvor e nem deve ser usada como um louvor. Lembro quando nasceu o evangelho de fariseus, eu jogada no chão do meu banheiro, chorando vidas por horas e horas, um choro amargo. As autorais que cantei no dom, todas nasceram no momento em que a palavra cortou ao meio os sepulcros da minha carne. Cristo, quando me convocou para a esfera da arte, ele me disse algo e me fez uma pergunta. Filha, estou te chamando para cantar o meu amor, mas também a minha indignação. Eu fui cancelado por você e por todos. Você está pronta para ser cancelada por mim? Eu disse sim, tem anos. Então o que vou dizer aqui para vocês que agora me acompanham, eu já disse para minha família, igreja e amigos que conhecem o meu coração. Também direi a vocês com muito amor, temor e zelo. Ou seja, né, ela está explicando qual a motivação dela com essa música, porque, como eu disse, muitos têm tentado, né, ali falar qual foi a motivação dela, ou alguns estão falando que foi uma motivação política, né, e tudo mais, e aí ela tá vindo falar aqui, explicar, né, o motivo, né, dela ter escrito essa música. Eu acho apressado e às vezes errado quem já vem julgar sem nem conhecer, por isso eu me ative a música. Eu não conheço a pessoa, eu não sei qual foi a motivação dela. Então, por isso, eu analisei somente a letra e a música. E aí, como eu falei, dentro disso eu achei, sim, uma música válida e uma música boa, dentro daquilo que me parece que ela propõe, que é denunciar e alertar coisas erradas que estão dentro da igreja. Não cortem as orelhas dos soldados para me defender, porque eu e Jesus vamos recolocá-las. É necessário que seja como está sendo. Aos que estão me apedrejando eu digo, vocês me fazem viver o Evangelho. Como divulgamos aqui no Cristão Também Pensa, Caio Fábio, Hermes Fernandes e Lana Holder elogiaram e compartilharam a canção Evangelho de Fariseus. Gessé Aguiar chegou a fazer um cover da canção em seu perfil no Instagram. O reino virou. Esse é um dos motivos também de que muitos começaram a criticar a música, porque pessoas ali que são ali de esquerda, né, ou pelo menos me parecem que tem esse viés e tudo mais, acabaram falando bem da música. Então, algumas pessoas começaram a levantar, né, um alerta, pô, se essas pessoas, né, que não são cristãs verdadeiras estão apoiando a música, tem alguma coisa de errado, né? Mas eu acho que entra naquilo que o pastor Eliseu falou. Essas pessoas já às vezes estão querendo utilizar essa música para poder atacar a igreja, né? E talvez não entenderam ali o objetivo da música. E como eu disse, eu não fico nem do lado daqueles que dizem, ah, essa música não deve ser ouvida e tudo mais, tá errado, e outros que falam, ah, essa música é verdade absoluta. Como eu falei, eu acho que ela tem críticas boas, eu acho que ela tem uma letra boa, e dentro do propósito dela de denúncia e de alerta, não generalizando, ela cumpre um bom propósito. Mas com isso, não quero dizer que eu concordo com tudo que a Aimee faz, que ela fala, como eu falei, até porque eu nem a conheço. Estou analisando aqui a letra. Negócio, o dízimo importa mais que os corações. E algo também que a gente tem que pensar é que por mais que pessoas, talvez de caráter duvidoso, estejam aí defendendo essa música, não quer dizer que ela seja ruim. Até porque toda a verdade é verdade de Deus, sendo cantada ou falada por um cristão ou por um não cristão. Se algum cantor, mesmo que não seja cristão, em sua música canta verdades, e muitas vezes até verdades bíblicas, por que eu não posso achar essa uma música boa? Zac Dias comentou, cabe a Aimee agora se posicionar contra essa má interpretação de sua composição. Isso é, se realmente estão interpretando erroneamente. Seria muito legal se a cantora Aimee viesse a público e explicasse melhor, né, o que ela quis dizer com aquela música, para que aí sim, de fato, acabasse com essas discussões e a gente entendesse aí de fato qual foi a real intenção dela. Com essas fotos aqui do Instagram dela e tudo mais, e ouvindo a música, como eu disse, eu acredito que sim, ela teve uma intenção de criticar e de alertar e não de generalizar, mas como tá acontecendo, né, a música acaba dando de fato essa ambiguidade, mas faz parte, né, das músicas, nem sempre a pessoa vai conseguir explicar
tudo que ela está querendo dizer dentro de uma música. Isso acontece e cabe a gente analisar essa música e como a gente deve fazer tudo, né? Como cristãos, analisar tudo de acordo com a palavra de Deus. Mas e aí, o que você tem achado dessa música? Ela é boa ou não é? Dá para cantar ou não dá? Canta no culto ou não canta? E não se esqueça, se inscreva aqui no canal e nos ajude aí nesse projeto para a glória de Deus. Um abraço, fiquem com Deus.